Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Que todos tenham um excelente dia com Cristo. Que todos possam estar em comunhão com Deus neste momento. A palavra do Senhor, em Daniel 1, versículo 8, nos diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Daniel, um servo do Senhor, que foi deportado para a Babilônia, uma terra de muitos deuses, uma terra de muita idolatria, aonde não se conhecia o Deus vivo que Daniel servia. Tudo era adoração, tudo era oferecido aos deuses. E Daniel, quando ele foi selecionado para entre aqueles homens para ser separado para ir ficar diante do rei, ele propôs no seu coração não se contaminar com a iguaria do rei, com a alimentação que o rei comia, porque para ele havia ali um pecado, porque aquele alimento era consagrado aos demônios. E Daniel, ele fez a separação entre o puro e o impuro, preferindo comer legumes do que se contaminar. Hoje, Deus ele nos dá a mesma opção que ele deu para Daniel. Porque nós sabemos que ali Daniel estava se preparando para assumir um cargo. Ele iria ficar se preparando para 3 anos, depois de 3 anos se apresentar na presença do rei, e aqueles que estivessem em melhor aspecto seriam escolhidos em sabedoria, aparência e tudo mais. E hoje Deus, ele prova o nosso coração como provou de Daniel. Daniel teve a sabedoria de continuar servindo a Deus. E hoje, quantos pratos Satanás ele coloca diante do povo de Deus? E nós precisamos estar atentos. Quantas maneiras que somos muitas das vezes seduzidos para sermos atraídos com manjares que não vêm agradar o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz lá em Timóteo, diz assim: não entristeçais o Espírito do Senhor, na qual vós estáis selado para o grande dia da redenção. Nós temos que fazer diferença entre o santo e o profano. Nós temos que saber que nós estamos numa caminhada, esta caminhada é longa, esta jornada é difícil, mas que tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. São nas pequenas coisas que nós somos provados, são nas pequenas coisas que o inimigo ele tenta nos derrubar da presença do Senhor. Você já ouviu aquela palavra que diz assim, que o inferno ele está cheio, não é pelos pecadãos, mas pelos pecadinhos? Muitas das vezes nós começamos a juntar pedrinhas no nosso caminho e a gente se desvia das pedras grandes, ou seja, nós desviamos dos pecados grandes e dos pecados pequenos, nós colocamos no bolso e carregamos.
Precisamos ter noção do que realmente nós queremos. Nós queremos entrar numa terra prometida? Nós queremos entrar numa terra que mana leite e mel? Então, nós precisamos realmente não nos deixarmos contaminar com aquilo que está diante dos nossos olhos. E o que é que está diante dos teus olhos que possa te contaminar? Muitas das vezes são amigos, amigas que nós prezamos tantos, e às vezes, numa simples conversa, começam a falar, como diz o apóstolo Pedro, borrachices, começam a falar palavras torpes, e nós nos deixamos levar. Nós começamos a sorrir, achar graça das suas piadas, das suas conversas, e esquecemos que muitas das vezes nós estamos nos colocando na roda dos escarnecedores, sendo que Deus ele fala assim, que para nós termos prudência, nós temos que fugir da roda dos escarnecedores. Porque aquele que é fiel a Deus, ele vai meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e ele se firmará como uma árvore plantada junto ao ribeiro. O que é que o inimigo tem colocado diante de você? É necessário despertar, é necessário ter visão, é necessário saber que muitas das vezes uma pessoa chega, começa a conversar, aparentemente uma conversa até inocente, mas de repente esta pessoa ela coloca o nome de alguém numa rodinha, coloca o nome de alguém na roda e começa a falar mal. Será que nós também não começamos a participar e a beber dessa iguaria e a comer dessa iguaria que está sendo posta diante de nós? Precisamos refletir sobre isso. Porque parece uma conversa inocente e de repente nós começamos a apontar o defeito do nosso próximo. E lá em Isaías diz assim, que para que verdadeiramente a glória do Senhor resplandeça como um sol nas nossas vidas, que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, nós temos que tirar o apontar de dedo. Nós temos que fazer juízo e justiça. Precisamos estar em vigilância. Precisamos andar em vigilância. Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Medite nesta manhã. O que é que está sendo apresentado de bonito diante de você e você não tem conseguido rejeitar? Faça um esforço, se esforça para que você seja verdadeiramente sábio, para que você possa entrar na presença do Rei Jesus, e ser colocado à sua direita, e ele dizer a você: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que desde o princípio do mundo está preparado para vós. Porque aqueles que não rejeitarem as iguarias do reino desta terra que Satanás coloca diante deles, eles serão colocados à esquerda, e o Senhor Jesus falará abertamente: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Medite nesta palavra nesta manhã. Guarde no teu coração, porque é uma palavra para a vida, uma palavra para a libertação e transformação. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao teu coração e que você busque a sabedoria do Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite. Amém?